O Senhor esteja com todos. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus às multidões: todos os que o Pai me confia virão a mim, e quando vierem, não os afastarei, pois eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum daqueles que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Pois esta é a vontade do meu Pai, que toda pessoa que vê o Filho e nele crê, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, que lotam a nossa Basílica Santuário, queridos irmãos e irmãs que acompanham nossa transmissão, participando espiritualmente, através da Rede Nazaré de televisão, com as suas 40 retransmissoras em toda a nossa região. Irmãos e irmãs que acompanham a Santa Missa pela internet no mundo inteiro, através da rádio web da Basílica Santuário. Muitos de nós hoje já fomos ao Campo Santo visitar pessoas conhecidas. Muitos não puderam ir, mas estamos nos encontrando aqui no melhor lugar para honrarmos e rezarmos pela alma de nossos entes queridos, que é a Santa Missa. A Santa Missa é a maior visita, é a maior oração, é o maior ofertório que podemos fazer a Deus por todas as circunstâncias da nossa existência e também pelo descanso eterno dos nossos queridos. Eu, graças a Deus, pude fazer ambas coisas. Hoje passei a manhã no cemitério de Santa Isabel e agora estou aqui presidindo a Santa Missa. Experiências muito importantes, porque fazem parte da nossa vida. E é bom cultivarmos este sentimento de piedade, de devoção, de veneração, de respeito para com os nossos mortos. Várias coisas aprendemos. Eu hoje fui ao cemitério Santa Isabel, lá rezei bem uns 10 terços da misericórdia enquanto caminhava, terços marianos. Mandei ajeitar uma sepultura que estava lá muito imprópria, em atenção a uma pessoa conhecida, que gostaria de ver limpa aquela sepultura. Até errei o caminho, mas eu tinha certeza que era por ali, mas aí não era. O que aconteceu é que caiu uma árvore, que era exatamente essa mangueira que me fazia lembrar o local. E depois lá a cuidadora disse: não, mas é que caiu a mangueira, é aqui mesmo. E era mesmo. Várias reflexões, meus irmãos e irmãs, vêm à nossa cabeça visitando, pois, lugares
onde estão sepultados nossos entes queridos. E eu me lembrei de uma reflexão que faz o pregador de retiros do Papa, Frei Raniero Cantalamessa, a quem tive a satisfação de encontrar em Assis, quando lá estivemos em setembro, para participarmos da convenção da comunidade Shalom. Ele fez uma pregação de meia hora para nós. E, na sua reflexão exatamente sobre a missa dos finados, ele faz uma colocação muito interessante. E eu hoje me lembrei disso lá, enquanto caminhava. Ele dizia o seguinte: um santo falava que quando morre alguém, a gente fica com pena e até mesmo se expressa: coitado, coitadinha. E também, como numa ocasião como esta de hoje, a gente vai rezando o terço lá por entre as sepulturas, rezando pela alma deles, por eles, com aquela tristeza que é própria do coração da gente, rezando por eles. E o Frei Raniero Cantalamessa dizia o seguinte, que nós temos que entender que é exatamente o contrário. Eles que rezam por nós, eles que dizem: coitadinhos dos meus familiares, porque eu já estou aqui na glória de Deus, enquanto eles ainda estão lá neste vale de lágrimas. Nós já fizemos o trânsito, ou seja, já morremos, já estamos aqui. Eles ainda têm que passar por isso. Quantas dores, quantos sofrimentos. Então vejam como é interessante esta observação. Na verdade, meus irmãos e irmãs, os coitados somos nós. É isso que dizia o santo. Porque nós ainda estamos na travessia da vida. Ainda vamos experimentar, né, a experiência da morte, o trânsito. Como será? É exatamente isso que nos apavora, nos faz ficar receosos, ansiosos. A insegurança de como nós morreremos. Vamos sentir dores? Não vamos. Vamos estar abandonados ou não? Vamos ser devidamente cuidados, amparados ou não? De modo que então os nossos entes queridos falecidos já fizeram esta travessia e já estão lá agora com Deus, vivendo a plenitude, como o apóstolo São João diz na sua carta. Sabemos que quando Jesus se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque o veremos tal como Ele é. E nós nos sentiremos, pois, repletos de Deus, porque ainda não se manifestou, mas nós desde agora somos filhos de Deus. Ou seja, a experiência, então, da plenitude da vida, olhem só este paradoxo. A experiência da plenitude da vida nós experimentaremos depois da morte. É claro que então, como a vida tem também os seus aspectos bons, a gente é apegado, né, à vida. Se eu perguntar aqui, quem quer ir para o céu, todos vão levantar, não uma, mas as duas mãos. Mas se em seguida eu perguntar, quer ir já já, nenhuma mão vai ser levantada. Exatamente porque, é claro que na vida há algo de proveitoso, de bom, de gostoso, de aprazível, que a gente quer aquilo. Queremos que os nossos entes queridos, por mais que estejam em estágio terminal da doença, muitas vezes até
agonizantes, queremos que morram? Não, porque não queremos sofrer a dor da separação, da perda. E sabemos como muitas vezes isso também passa pelo egoísmo, não é? Puxa, eu devo ainda prolongar, querer que o meu ente querido prossiga neste sofrimento só para que eu não perca. De modo que, como todos temos que fazer esta experiência universal, né, da morte biológica, os nossos entes queridos, sabemos, já estão de posse da plenitude da vida. E é bom que, junto com esta experiência, nós também reflitamos sobre uma outra, muito interessante. A ressurreição está no plano de Deus. Deus estabeleceu a ressurreição. Deus quer que ressuscitemos. Olhem o que Jesus mesmo diz no Evangelho. Todos os que o Pai confia a mim virão, e quando vierem, não os afastarei, pois eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E é esta a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum daqueles que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Então quer dizer que existe uma vontade positiva de Deus. Está no coração do Pai isso. Redar-nos a vida numa outra dimensão. Experimentarmos a Páscoa. Porque somos filhos da ressurreição. E não bastasse isso, depois ele torna a reiterar a mesma ideia. Pois esta é a vontade do meu Pai, que toda pessoa que vê o Filho e nele crê, tenha vida eterna. Então Jesus diz e rediz, insiste, dizendo que a vontade do Pai, a respeito da nossa fragilidade, a vontade do Pai, a respeito da nossa limitação de anos, a vontade do Pai a respeito da nossa condição finita, é uma vontade de eternidade. E esta vontade de eternidade está dentro de nós. E Deus não colocaria dentro de nós uma vontade que não pudesse ser satisfeita. Senão, que Deus é esse? Que coloca dentro de nós desejos que não possam ser cumpridos? Por isso, a ressurreição, ela está no projeto original do Pai. Ela está na vontade de Deus, na cabeça de Deus, desde toda a eternidade. E ela se tornou ainda mais vontade de Deus quando pecamos, quando o homem pecou. Aí é que esta vontade se redobra, para que nós experimentemos esta vida plena, que nós teremos um Deus em nós. Por isso, meus irmãos e irmãs, embora nós hoje vivamos a condição humana, embora sintamos necessidades que são próprias da nossa realidade humana, embora sintamos fome, sede, frio, raiva, desejos afetivos, embora sintamos tudo aquilo que é próprio da condição humana, tudo isso um dia será plenificado. A boca será cheia. Tudo será cumprido. Para usar uma expressão do apóstolo Paulo, quando Deus for tudo em todos. Nossas vasilhas de necessidades todas transbordando até a boca. Então,
nessa oportunidade, nós não sentiremos mais necessidade alguma, porque Deus mesmo nos preenche. Enquanto isso, nós vamos lutando, nós vamos caminhando, nós vamos nos apegando aos instrumentais que Deus providenciou para nós. A palavra de Deus que nos fortalece, os sacramentos da igreja, a oração, a caridade, a renovação do nosso espírito através da boa leitura, através das conferências que podemos ouvir, tantas pela televisão, pelas TVs católicas, até mesmo o sacrifício, o jejum, a penitência, que também são instrumentos válidos, cada um conhece a sua própria verdade. Tudo isso Deus providenciou para nós. Dentre tudo isso, mais importante, a Santa Missa, a Santa Eucaristia, que nos embalsama para a vida eterna, desde agora, e a devoção à Virgem Maria e aos santos que cultivamos especialmente nesta Basílica Santuário, dedicada à Virgem Mãe de Nazaré. Por isso, meus irmãos e irmãs, enquanto hoje lembramos os nossos falecidos, nos fortalecemos para prosseguir a nossa caminhada, como filhos e filhas muito amados do Pai. Vamos fazer um instante de silêncio.